na presença do nosso precioso Rabi da Galileia, Jesus de Nazaré. Quando eu cheguei aqui, eu estava cantando aquele belo hino, que é uma mensagem profunda. Precioso para nós é Jesus. E Ele é mais precioso do que ouro, do que prata, do que finanças, do que tudo, do que nosso trabalho, do que tudo. Ele é mais precioso para nós do que tudo. Ele é mais precioso. Felizes são aqueles que já o aceitaram como o Senhor de sua vida, já aqueles que deram crédito à sua santa e fiel palavra. Porque, queridos irmãos e irmãs, nós sabemos pelos acontecimentos que Jesus está bem pertinho de cumprir com a sua promessa. A última promessa que ele fez foi que voltaria. E nós sabemos, pelos sinais, pelas coisas que estão acontecendo no mundo, que essa promessa está bem pertinho de se cumprir. Amém. Jesus está voltando. E o que é que ele veio ver aqui nessa terra? Qual é a finalidade dele, da sua volta? É levar para si o seu povo, a sua igreja. Ele disse que voltaria para buscar a sua igreja. E quem é a igreja de Jesus? É todos nós, irmão, que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e somos fiel a Ele, mais nada. Somente. Você pode fazer parte batista, Assembleia Casa da Bênção, o que for. Jesus veio buscar aqueles que são fiéis, mais nada. Não é placa, não é costume que faz a diferença, não. O que faz a diferença é a sua fidelidade com a palavra de Deus. Acabou-se. Ixi, olha, eu fico dizendo assim uma vez, comentando, olha, eu nem me aperreio, nem ligo, nem me estresso com nada que as pessoas pensem, ou achem, ou falem de mim. Não estou nem aí. O importante é eu saber como é que eu estou diante do meu Senhor. O que é que Ele está achando de mim. E o que foi que eu fiz para merecer isso? Nada. Mas eu fiz uma coisa, nós fizemos uma coisa que é essencial. É reconhecer a nossa condição de pecador e reconhecer que Ele é o Salvador da humanidade. Irmão, Jesus, Ele veio exclusivamente para quê? Para salvar. Ele não veio condenar ninguém. A gente tem que entender isso. A humanidade precisa compreender a mensagem de Jesus, que Ele veio para salvar, para libertar e para dar vida eterna. Não foi assim? Ele disse, os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão enfermos. Ele veio mesmo para os pecadores mesmo, os piores pecadores, ladrão, assassino, adulto, todo tipo. Ele veio para essas pessoas. Agora para quê? Para libertar, para salvar, para dar uma nova vida, para transformar, né? Como ele disse, que está em mim, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É essa, irmão, a grande mensagem de Jesus para a humanidade. E felizes somos nós que já aceitamos essa mensagem, não é? E que sabemos que um dia iremos morar no céu com Jesus, porque é promessa do Senhor de vir buscar a sua igreja aqui na terra. E nós sabemos que a volta de Jesus, ela dá-se em duas etapas, né? Ele vai vir primeiro para buscar a igreja, para arrebatar a igreja, e depois daquele período de 7 anos que vai haver aqui na terra a grande tribulação, é que depois de 7 anos Jesus voltará para implantar aqui o seu milênio. Então, você sabia que nós, os servos do Senhor, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, os que estão vivos e os que morreram no Senhor, irão ressuscitar e voltarão a essa terra para viver com Jesus aqui 1000 anos? Está escrito na palavra de Deus. O milênio aqui na terra.
com uma diferença, ele vai ser o nosso governante a partir de Jerusalém. Não vai haver mais essa corrupção, essas coisas desses governantes de cada país ter seu governante. Não, meu filho, a partir de Jerusalém, Jesus, o reinado de justiça. Por isso que ele disse, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados. Então, irmão querido, irmãs, nós estamos debaixo de uma promessa que a qualquer momento poderá acontecer. É o arrebatamento da igreja e a gente subir com Jesus. Por isso que a nossa prioridade tem que ser a nossa vida espiritual. Tem que ser a nossa vida. Cada dia nós regarmos, nos alimentarmos com a palavra de Deus, com a oração, né, se preparando com louvor, e procurar cada dia nos santificar para o Senhor. Porque Jesus vai voltar e vai haver muitas surpresas. Muitos que pensam que vai subir, vai ficar. E muitos que a gente pensa que vai ficar, vai subir. Porque só o Senhor é quem conhece os corações, irmão. Só o Senhor é quem conhece os corações de cada um, os pensamentos. Só Ele que conhece. E hoje a gente tem que ver o que é que o Senhor muito falou na sua palavra, né? É um reinado de justiça, de verdade, né? Verdade. Então nós temos que ter coragem de falar a verdade. A verdade. Muitas vezes as pessoas ocultam a verdade, sabia? Tem muitas coisas, por isso que Jesus disse, irmão, uma coisa, daqui a pouco eu vou ler um versículo que o Senhor colocou na minha mente, mas veja, uma das coisas que Jesus insistiu muito para nós foi examinar as Escrituras. Examinar é muito mais do que ler, não é ler só normal, é ler meditando, né? É ler examinando direitinho. Porque, irmão, quando a gente conhece a palavra, é mais difícil de os outros virem um falso ensinamento, falsa doutrina e enganar a gente. A Bíblia fala que tem um espírito enganador, tem doutrina de demônios, está na palavra, o apóstolo Paulo falando. Então, se você não tiver conhecimento, o inimigo muitas vezes ele usa a própria palavra, mas distorcendo. E o que Jesus quer no seu povo é a verdade, exclusivamente a verdade. Ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Doer que doer. A verdade tem que ser dita, falada, comentada, pregada e vivida. Olha, irmão, tem pessoas que até ocultam alguma coisa da palavra de Deus, porque acham que se tem que falar aquilo, vai ser prejudicial em alguma área. Sabia que existe isso? Mas Deus não precisa de ajuda de ninguém para fazer a sua obra. O que Deus quer de cada um de nós é que sejamos verdadeiros adoradores, sejamos sinceros à sua palavra, eu, você, a igreja, seja quem for. Temos que ser sinceros à palavra somente. Falar a verdade. Mas existe. Quando você estuda e você vê por aí alguns ensinamentos, a gente percebe que pessoas estão ensinando algumas coisas que não é a verdade. E ocultando coisas, ou distorcendo para alguma finalidade que não me convém falar, mas que a igreja fique alerta, ore ao Senhor, leia a palavra, medite. Paulo, e não está errado não você questionar não. Paulo elogiou aqueles crentes que foi de Berea, quando Paulo pregava para eles. Aí ele, peraí, eu vou ver se é assim mesmo, se é verdade. Ia lá, não, peraí Paulo, peraí, você está dizendo isso? Aí começava, Paulo elogiou a atitude dele. Se Paulo não tivesse pelo Espírito, não fosse um homem de Deus, não fosse uma pessoa quebrantada, simples, humilde, que tivesse compromisso exclusivo com a verdade, ele tinha até, que é isso, vocês estão me questionando? Estão desconfiando de mim? Estão achando que eu estou
Não, pelo contrário, ele disse, está certo. Então, queridos irmãos e irmãs, meditem na palavra de Deus, leia e ore ao Senhor. Não aceite todo tipo de doutrina, não. Aceita aquele que estiver de acordo com a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo também disse que nos fins de vida muito espírito enganador e doutrina de demônios. Mas nós servimos a um Deus vivo e que fala conosco, que se comunica conosco, que tira dúvida e que esclarece. Se nós tivermos dúvida de alguma coisa, ore ao Senhor, pergunte a Ele, insista com Ele. Rapaz, eu estou em dúvida sobre esse assunto, essa interpretação aqui desse texto, eu não estou entendendo. Eu queria que o Teu Espírito Santo me esclarecesse. E você pensa que Ele não esclarece, não? Esclarece. Você pensa que Ele não tira dúvida, não? Tira. Qualquer pessoa, sendo crente ou não, se perguntar a Deus, tiver dúvida e perguntar a Ele, orar, Ele esclarece. E eu estou dizendo isso que aconteceu comigo no começo da minha fé. Eu era católico mesmo e convicto. E um dia eu li um versículo da palavra de Deus e fiquei em dúvida. Mas já era o Espírito Santo de Deus trabalhando na minha vida para me esclarecer a verdade. E eu comecei a dizer, mas Deus, eu não estou entendendo agora. Eu não entendo essa passagem. Eu não estou entendendo. A minha igreja fala assim, assim. E eu agora li e comecei agora a ficar dúvida e comecei a perguntar a Deus. E Deus, mas meu Deus, e agora? E com o passar do tempo, o Espírito Santo de Deus me esclareceu. Por isso que eu tenho dito, eu não sou crente por indução. Ninguém me induziu, não. Eu sou crente por convicção. Eu tenho convicção da minha fé. Eu tenho convicção da minha salvação. Eu tenho convicção do caminho que eu estou seguindo. Mas, irmão, eu não sou soberano, é claro. Nem sou perfeito. Nem sou todo curso sabidão. Mas eu não tenho dúvida do caminho que eu estou seguindo, da doutrina que eu estou seguindo, que eu estou absorvendo, que eu estou recebendo. Eu não tenho dúvida, irmão, nenhuma. Existem milhares de doutrinas aí, religião, igreja, seita. Eu não tenho mais absolutamente dúvida nenhuma sobre a minha fé, sobre a minha salvação, sobre o caminho que eu estou seguindo, nada. E quem me esclareceu? O Espírito Santo de Deus. Então, por isso que é importante, irmão, a gente deixarmos sermos dependentes do Senhor. Ore, pergunte ao Senhor. E Ele esclarecerá. Ele é o mais interessado em esclarecer a nós a verdade. A verdade. E Jesus, com aquele jeito dele, é tão simples, de abraçar, de acolher, né? Aquele amor dele profundo, enquanto a humanidade só vai querer apontar, acusar, né? Jesus não olhava, dizia, vinde a mim, todos vós, todos vós. Veja que ele não fez distinção, ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, angustiados, atribulados, rejeitados, acusados, acabados. E eu dou um jeito em vocês. Eu vou aliviar a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia e vou tirar de você a sua preocupação. Ser dependente do Senhor, ser dependente do Rabi da Galileia, ser dependente de um Deus que nos conhece por dentro e por fora e sabe do que a gente precisa. Olha, irmão, a coisa mais importante na vida de um crente, do servo, é ele ter intimidade, uma das mais importantes, intimidade com o seu Deus. Intimidade. Como é que a gente pode ter essa intimidade? Na oração, papai.
ora ele, né? Eu estou precisando. Seja nos mínimos detalhes que você necessite, apresente a ele. Não tenha dúvida, não se preocupe, ele não vai rejeitar você. Ele não vai dizer, não, isso aqui não, meu filho, isso aqui é porque resolver. Não. Mas uma coisa que Deus quer de cada um de nós, que nós sejamos totalmente dependentes dele, irmão. Dependente do Senhor em tudo. Tudo que você precisa, primeiro apresenta Jesus e depois use os seus meios necessários que Deus lhe deu para que você consiga resolver o seu problema. E primeiro, parta, ora ao Senhor. E ser dependente do Senhor, como é importante. Bom seria que toda a humanidade, todo o ser humano, todos os líderes também pensassem assim e procurassem tudo. Vamos orar ao Senhor, vamos apresentar ao Senhor, vamos confiar no Senhor. Que irmão, Jesus é maravilhoso. Não tem assim palavra para te explicar a grandeza, o plano, o amor, a bondade de Jesus. Se você imaginasse o amor que ele tem por nós, é coisa tremenda. Então que nós possamos valorizar esse amor que ele tem por nós e deixarmos sermos dependentes dele. Irmão, olha, e medite na palavra de Deus. Estamos vivendo dias difíceis, de pessoas se usando, dizendo que foi Deus, de pessoas dizendo que é de Deus e não é, com falsos ensinamentos, falsas doutrinas, mas a palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não sou obrigado a receber coisa que não seja da palavra de Deus. Eu posso até respeitar, mas concordar não. Então, meus irmãos, medite na palavra. É um alerta que o Senhor tem dado nesse último dia sobre espírito enganador e doutrina de demônios que estão vivendo por aí. Mas aqueles que servem ao Senhor, que tem desejo no seu coração de ser sincero, ser fiel, que tem sede de justiça, da verdade, ele não se aperreia e o Senhor não deixa ele enganado e nem ser enganado. Deixa não. Agora, nós temos que ter compromisso com a palavra, com a verdade, doa e quem doer, a verdade, a justiça, ter sede de justiça. Então, queridos, vejam, às vezes, tem versículo que ele é tão fácil, é tão comentado, é tão conhecido, que a gente, por causa disso, a gente nem para às vezes para meditar dele. Ou medita uma vez perdido, ou esquece, ou passa batido. Mas é essa palavra que fala profundamente a nós, ao nosso coração. E foi essa que o Espírito de Deus me colocou no meu coração para a gente ler aqui, para mim e para você. É a palavra de conforto para mim, para você, para nós nessa tarde. E estamos diante da palavra de Deus, nesse excelente mistério, essa tremenda palavra que Deus deixou para nós, que é a sua palavra, a maior profecia que existe na terra. É um milagre a Bíblia ainda existir. Sabia que é um milagre? É porque Deus determinou, e enquanto a igreja existir aqui, ela vai existir. Agora, quando a igreja for arrebatada, aí é outra história, né? Certamente o anticristo irá tentar destruir toda e provavelmente, certamente Deus irá permitir, porque a igreja já subiu. Mas, querido, o salmista, ele disse assim, né? Todo mundo sabe o que diz o Salmo 23. E às vezes, por a gente saber tanto, nem para meditar. Mas ele disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E vai continuando a mensagem, veja. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Verdejante é verdinho, é alimento. A ovelha só deve se alimentar do pasto verdinho. O pasto seco não serve para ela. E quando ela come, só fica com muita fome, mas não vai ingerir direitinho e não tem as vitaminas necessárias para a sua sustentação. Mas ele leva junto às águas
Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Veja o que é que ele sai falando na relação desses versículos aqui. Promessa para quem? Para quem tem o Senhor como seu pastor. Se o Senhor que fez os céus e a terra, é o seu pastor, irmão, a palavra diz que nada nos vai faltar. Ela pode vir luta, mas tem o Senhor. Pode vir dificuldade, mas a presença do Senhor, a ajuda dele certamente irá chegar na nossa vida. E guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E o versículo 4, que é tremendo, né? Que ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos. Não está escrito? Não está escrito. Se está, a gente crê. Então, meus irmãos, a gente não devemos baixar a cabeça diante dos problemas, diante das lutas, diante das dificuldades, porque nós sabemos que há um Deus no céu que faz milagre, que opera maravilha, que peleja pelo seu povo, que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, nós devemos continuar esperando no Senhor, confiando nele, apresentando a ele todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, que porventura surja na nossa vida. Não perca a esperança, não desanime, não desespere, mas creia tão somente. Jesus disse uma vez assim: se creres, verás a glória de Deus. Então a condição é crer. A primeira coisa que a gente precisa, irmão, para ver o milagre acontecer na nossa vida é crer. É crer, não é? É crer. Crer, acreditar na palavra de Deus. É crer que o Senhor é o Deus fiel, é o Deus verdadeiro, é o Deus de amor, de bondade, de misericórdia, que tem prazer em ajudar o seu povo. Eu vi uma vez uma irmã falando, não sei se eu já contei aqui, eu acredito que é assim. Eu acredito. Ela disse que Jesus arrebatou ela e mostrou ela o céu. E ela foi passando e viu assim como se fosse um armazém bem grande. E ela perguntou o que era isso. Ela disse: é cheio de bênção que você para o povo lá na terra. Mas o povo não está pedindo. Não estão pedindo. É quase parecido com o que o irmão falou aqui um dia desse. Não sei se você falou sobre o Abraão, né? Mas isso foi a revelação. Irmão, Jesus tem muita coisa mesmo. Agora, uma vez os discípulos perguntaram, para concluir, perguntaram a ele, disseram assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumentar. Qual foi a resposta de Jesus? Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de uma mostarda, eita, a menor semente que existe, né? Bem pequenininha, né? Desse na igreja o irmão levou uma semente de mostarda para mostrar a gente. É muito pequeno. Jesus disse: olha, se vocês tiverem fé do tamanho desse grão, vocês vão dizer essa moreira: levanta-te e vai ela obedecer. Então, irmão, a fé faz uma diferença. A gente precisa crer, a gente precisa confiar e saber que o nosso Deus é Deus. É Deus que tem amor por nós, é Deus que quer resolver os nossos problemas, quer resolver. E muitas vezes a gente não recebeu nossa bênção porque a gente não crê.
não confia, não espera e não pede. Ou às vezes pede um pouquinho, aí não, já passou um bocado de tempo, aí começa a bater o desânimo, começa a querer recuar, andar para trás, voltar atrás, ou relaxa, deixa para lá, e não sabe ele que às vezes Jesus prova, testa a nossa fé na perseverança. Ele não mostrou a passagem em seguida desse versículo que Jesus falou, ele mostrou na parábola daquela viúva persistente, aquele juiz que não tinha conversa com ele, nem não respeitava nem a Deus nem a ninguém, mas por conta da insistência dela, ele disse, eu vou julgar a causa dela. Então veja o que é que Jesus mostra. Então, irmão, não perca a esperança. Se você tem um problema, se você tem um desejo do seu coração, se você tem um sonho, sonhe, continue sonhando, continue crendo. E todo dia, bata na porta. Todo dia, bata na porta. Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar nessa porta, salvar-se-á. Entrará e encontrará pastagem. Bata na porta e ela vai se abrir. Não desanime. O problema de muitas pessoas é que desanima, é que desiste, é que volta atrás, é que se desespera, é que perde a esperança, perde a fé. Mas nós não devemos perder. Eu não perco a minha fé. Eu tenho um desejo no meu coração, já disse aqui, e repito, vai ficar gravado. Porque quando isso acontecer, eu vou mandar os irmãos ler, assistir essa passagem que eu falei hoje. Eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, já disse aqui, mas agora está sendo gravado. Fazem só 17 anos que eu oro. E quanto mais eu oro, mais tenho desejo de orar para essa causa. Quanto mais eu peço, mais eu tenho desejo de pedir. E eu tenho certeza absoluta que Jesus vai conceder o desejo do meu coração. Até porque eu seja bom, nem melhor do que ninguém não. Eu digo isso sabendo o Deus que eu sirvo, que Ele é misericordioso, de acordo com a palavra, que Ele diz, pedir e receberei. Então, meu irmão, no dia que Jesus me der essa vitória, que eu te digo mais, que está gravado aí. E não vai demorar mais muito tempo não, viu? E ainda tem a ousadia de dizer isso. Por quê? Deus é Deus que realiza sonho, que realiza desejo, que concede o desejo do nosso coração. E quando isso acontecer, eu posso ser que eu não esteja mais aqui trabalhando na célula, porque eu talvez parando e vai embora. Mas eu vou avisar os irmãos. Assista aquela fita que está gravada que eu disse. Jesus me deu o desejo do meu coração. Esse irmão vão saber. E vai ficar a minha vida diferente. Viu? Irmão, não se acomode não. Às vezes a gente se acomoda. Eu já aceitei Jesus, eu já tenho isso aqui, a minha parte espiritual. Tá bom, não. Jesus tem muita coisa para dar. Jesus tem muita coisa para dar ao seu povo, irmão. No sentido espiritual. E a gente precisa, e vamos precisar nesses últimos dias. Mas Ele é fiel. Quando você lê o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, falando acerca dos dons espirituais, leia que você vai ver. A igreja do Senhor, ela vai ser balançada com o poder de Deus. A igreja do Senhor, ela não vai ficar do jeito que está, não. A igreja do Senhor, em boa parte, não está pregando o evangelho como Jesus mandou. Que evangelho é esse? De poder. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E quando Jesus falou isso,
lá quando ele fosse pregar, a Bíblia diz lá no livro de Atos, que assim que eles saíram, que os discípulos saíram, diz a palavra de Deus que todos saíram alegres, maravilhados, e o Senhor o confirmou com os sinais que se seguiram. E esses sinais precisa acontecer na minha e na sua vida. Isso não é esse, não. É o poder de Deus para pregar o evangelho completo. Evangelho de restauração. Não só do espírito, da alma, mas também do corpo. Então é preciso, irmão. Mas o Senhor, Ele vai preparar uma igreja poderosa. E eu digo mais, a inscrição está aberta. Se você quiser receber esse poder, diga: Jesus, bota meu nome na lista. E creia, porque Ele vai dar esse poder à sua igreja. Amém? Grandes coisas o Senhor fará na nossa vida. Deus abençoe a igreja.